Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astral TV com o meu programa Ivan Martins, falando de arte, cultura, espiritualidade, coisas da vida, né? Da vida de todos nós, trazendo sempre pessoas incríveis para compartilhar suas histórias conosco, não é? E hoje, gente, eu tenho um convidado muito querido, é ator, diretor, roteirista, preparador de elenco, professor e produtor cultural. Bacharel em Artes Cênicas pela Escola Superior de Artes Célia Helena. É criador da produtora independente Mulher Produções Mulher Entretenimento. Entretenimento. Ah, quase acertei. Gente, ele iniciou sua trajetória já em 2005 e atua em múltiplas frentes. Muitas vezes artísticas no teatro e audiovisual. Atuou nas séries Olhar Indiscreto, Netflix, Desalma e Assédio no Globoplay, na Globoplay. E no filme As Almas que Dançam no Escuro, né? Apple TV, pelo qual foi indicado ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro como diretor e roteirista. O seu longo era Entre Raiz e Asas. Ganhou diversos prêmios internacionais. Gente, um grande artista, um grande diretor, né? E ele desenvolve projetos de ficção científica. Ou seja, se vira nos 30, né, gente? E ainda dá nó em gota d'água. Artistas brasileiros é por aí mesmo. Só nós temos essa criatividade. Gabriel Mulher, prazer. Prazer é meu. Obrigado por ter aceitado o Obrigado por ter me convite. convidado, viu? Sei da sua correria, não é? Querido, em que momento você foi picado por essa mosquinha do cinema? Quando aconteceu? Olha, do cinema em si, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos. Mas eu tenho uma irmã que é bailarina e eu assistia desde pequeno o espetáculo dela. Depois ela não é mais bailarina, agora é dançarina, enfim, pesquisadora. E eu vivi muitas coisas assistindo os espetáculos dela. Mas o cinema foi quando eu tinha 7 anos, quando eu aluguei uma VHS para ver um filme. E eu aluguei errado e era um filme que estava legendado. Eu não tinha velocidade de leitura, então eu fui pausando para conseguir ver o filme. E para ler, né, a legenda. Sim. E aí nisso eu fui vendo o filme, fui vendo a decupagem, fui vendo... Enfim, eu tive um primeiro insight de que aquilo era um filme. O que é um filme? E aí eu falei, nossa, que legal, isso se faz. E eu falei, onde eu posso querer fazer isso? E aí eu fui ver minha vida, até que aconteceu. Enfim, começar. Nessa idade você já rompeu, né? Aquela questão que infelizmente muitas pessoas têm, né? Acabei de falar isso num programa passado, alguns dias atrás. Eu falava isso no ar. As pessoas têm que sair dessa ideia, né? Da caixinha mágica que tudo acontece sem nenhum esforço, não é? Não é? É verdade. São profissionais, são pessoas que lutam ali, que trabalham, é toda uma equipe, não é? Sim. É muito É trabalho. muita gente. É muita gente. É muita gente envolvida. Você vê aqueles créditos, aquele rolo de crédito. Eu adorava ficar até o fim sempre. Mas as assistindo. pessoas já estão no carro saindo do estacionamento quando termina Pois aquilo é. ali. E até nos streamings, né? Você vê que streamings, quando sim. acaba o filme, ao invés de ficar no crédito, ele já faz a propaganda para você ir pro próximo. Sim, então. Aí às vezes eu abaixo ali porque eu quero ver a legenda, o crédito. Quero ver quem está envolvido nesse porque trabalho, são né? pessoas com quem eu vou trabalhar, eu trabalhei, eu vou Quero conhecer, ver eu quero quem, conhecer. né? Quero ver quem é essa Essa gente. gente, não é? Quero ver quem é essa gente. Quando você quando você trabalhou em Almas que Dançam no Escuro, Sim. eu particularmente eu vi esse filme. Ele é de um terror, de um horror, para mim, muito... É como se fosse uma dor de uma agulha embaixo da unha. É aquele terror que vem e ele vai tomando forma, ele vai ficando forte, né? Sim. Porque eu sempre falo com os meus, falo muito com o Brito mesmo, eu falo, gente, eu não aguento esses filmes que o espírito, o fantasma, o demônio grita mais alto do que a plateia. Quer dizer, ele tem que assustar a plateia no grito, né? Eu gosto daquele terror mais refinado. Como é que foi essa experiência para você? Foi uma delícia. O Marcos de Brito, eu já tinha trabalhado com ele, conheço ele há um tempo. É um querido, né? É um querido, eu adoro o Marcos. O Marcos, enfim, autor, enfim, pensador ali do terror.
É um cara muito bacana. E o Marcos eu conheci através do Adriano Lírio, que me convidou, na verdade, para fazer um dos fragmentos das Histórias Estranhas, Ah, que sim. é aquele projeto que tem lá no Sul. Conheço. E aí teve um que era 10 histórias estranhas, depois Sim. 13, enfim, e aí ficou Histórias Estranhas. E aí eu fiz um que o Marcos de Brito me convidou para fazer o Judas. E eu já tinha feito Jesus Cristo na Paixão de Cristo. E quando ele me convidou para fazer o Judas... O segundo Jesus Cristo aqui vai ser feito a Paixão de Cristo, aquela de Pernambuco? Não, eu fiz de Cubatão. De Cubatão. Eu não tá. só fiz Paixão de Cristo de Cubatão, como eu produzia Paixão de Cristo de Cubatão, porque era um projeto que eu trabalhava sempre com produção, e é um projeto que envolve a comunidade de uma forma muito interessante. Antes de você, eu falei. E aí depois... Antes de você, na semana passada, eu falei com Mário Cardona Júnior, que fez a Paixão de Cristo, foi Cristo, né? Em Pernambuco. Em Pernambuco. Olha só, 2 Cristos em cada semana, tá vendo? Coisa positiva. Abençoado. Abençoado. Aí ele me chamou pra fazer Judas. Aí eu falei, bom, já fiz Cristo, vou fazer Judas, né? Vamos ver qual é que é. Só que é um filme de terror mesmo, né? O Judas, enfim, eu não quero dar spoiler, mas é um fragmento desse longa. E é um cara que não tem cabeça e que coleciona cabeças. E aí ele tem uma coleção que são os apóstolos de Cristo. E aí ele vai pegar esse apóstolo e falta só o Judas. E ele vai atrás do Judas, vai atrás do Judas. E o filme é ele indo atrás do Judas. Eu vi. Você viu? Eu vi. É apóstolos. Eu vi. É lindo. Vi, o Marcos gosto muito. É um cara muito... Ele pega a coisa na curva, assim. Né? Eu vi e gosto muito. Agora você imagina, né? Eu sou envolvido de alguma forma com 3 festivais. Agora você imagina quantos filmes eu assisto. Mas quando começa a falar, pera, esse eu conheço. A mente da gente vai por algum fragmento, né? Que engraçado, né? É verdade. É que você deve assistir muita coisa, né? Bastante. Agora é interessante você fazer essa correlação de Cristo a Judas. Né? Uma vez me contaram uma história de um pintor que eles levavam muitos anos pintando uma obra, às vezes muitos anos, 10, 12 anos. E ele escolheu uma figura linda, muito angelical, para fazer Jesus. E depois ele levou muito tempo, quando ele foi pintar Judas, ele foi procurar de novo nas ruas, como os artistas plásticos faziam na época, somente da Renascença, tudo. Aí ele encontrou um cara muito escroto, com a cara marcada, todo duro, né? E ele contratou para pintar o Judas. Só que era a mesma pessoa. Ela só tinha vivido alguns anos a mais. Incrível essa história. Isso veio agora, essa história. Porque é muito sobre isso, né? É sobre isso. Eu acho que tem uma dualidade, né? Eu acho que, assim, independente de quem acredita ou não, enfim, na existência, na não existência, existe uma questão que é a força, né? E a história, e essa história, né? Então, assim, como que se sucedeu, enfim, existe um imaginário coletivo e existe, de fato, uma história de um cara que, de fato, quis contestar o que estava acontecendo. Sim. E aí ele foi lutando para mostrar e compartilhar aquela visão de mundo dele. E ele conseguiu. Tanto é que a gente fala até hoje. Claro. Então, assim, ele teve o poder de falar sobre, né? A ideia é mais forte que o homem, não é? Eu acho, ela transcende, né? Ela passa o tempo, a ideia fica. E a gente vai tentando mudar algumas ideias, né? Porque vão ficando outras erradas, né? A gente vai tentando organizar, ou, enfim, não sei se tem uma pretensão de querer organizar, mas de pelo menos relativizar as coisas, né? A gente poder pensar sobre. Mas o que eu acho incrível sobre Cristo, falando... A gente vai levar muito para o lado do cinema, para o lado... Sim. Enfim. Eu já vi Cristo representado tantas vezes. Eu vi, por exemplo, Jesus Cristo Popstar. Eu acho lindo, as pessoas condenaram. Eu acho Superstar, né? Legal. Eu acho lindo. Eu vi várias montagens aqui na Broadway, achei lindo. Eu vi Jesus Cristo sendo representado por uma mulher trans, né? Não vi nada demais, né? Jesus é Deus, Deus é tudo, né? Da forma que você coloca, né? O que eu sempre coloco para as pessoas é o seguinte, que ainda que Jesus não tivesse vivido de fato, a ideia de Cristo é tão forte que já seria o suficiente. Sim. Porque o que é o corpo depois que vai embora? Só fica a ideia. Sim. Então já existiria de qualquer forma.
Não, e eu acho bonito porque se você for... assim, eu estou falando isso porque eu realmente estudei para poder fazer Jesus Cristo e óbvio que isso passou por mim. Claro. E aí quando passa por mim, eu questiono. Ah, Eu sempre. questionei muitas coisas quando estava lendo a Bíblia, estudando e tudo. Mas tem algumas coisas que são padrões do pensamento que eu acho lindo demais, que é ame uns aos outros como se fosse você mesmo. Esquece todo o resto. Se você não... esquece. Pensa só nisso, a empatia. Tem empatia pelo outro. Isso já muda... se você colocar isso como base, isso muda todo o seu comportamento humano, né? E a sociedade vai estar mais empática, né? Eu acho que é uma necessidade atual muito forte. Mas nós caminhamos num mundo onde a empatia, ela inexiste, né? Eu digo que se não fosse as artes, se não fosse esse poder, né, da arte, entrar ela em todas as suas manifestações, dela poder resgatar isso, em algum momento, a pessoa se vê naquela outra pessoa, conseguisse enxergar numa tela e falar, opa, peraí, É um isso espelho, aí, né? É um espelho. é isso aí que eu faço, né? É dessa forma que eu acho. Se não fosse a arte, eu não sei onde o ser humano estaria. Eu acho que as pessoas não têm uma compreensão, né? Não tem. Não tem, porque eu acho que tem uma real falta de compreensão dessa função social da arte. Né? Você vê, se você for falar, assim, vamos pensar na mitologia grega, enfim, no início do teatro, e aí você tem ali um exercício social de você ver um monte de gente junto para assistir uma tragédia, Sim. que é um problema nosso, e a gente se reunia para ver aquilo. Né? E falar sobre, você vê né? uma questão de uma cosmovisão mais indígena. Você tinha os xamãs, que eram os contadores de história. Sim. Então eles sentavam, eles contavam histórias para compartilhar, para a gente falar sobre os assuntos. E já era uma encenação. E já era uma um encenação. processo, Então né? assim, a arte e a discussão de para onde a gente quer ir, enquanto sociedade, qual acordo a gente vai ter para a gente poder se respeitar, é artístico. Sobretudo respeito. A arte tem esse respeito, a arte tem essa empatia, né? Que muitas vezes a pessoa condena, o que a pessoa aponta, nada mais é do que uma liberdade de você usar máscaras diferentes, usar formas diferentes de se manifestar, para que tudo aquilo seja colocado, né, para um campo maior de visão, né? Para um campo maior de visão. Então, muitas vezes você é obrigado a se transformar num cabide mesmo, vestir algo que pode parecer escroto, pode parecer duro ou frio, mas tem o objetivo de alertar, né? Sim. Tem essa chama. Inclusive para mim. Sempre. Eu como ator, né? Primeiro a gente. Eu sou alertado de muitas coisas quando eu faço meus personagens. Primeiro a gente. Gente, esse papo tá tão gostoso que a gente nem sentiu passar o primeiro bloco. Não saiam daí, a gente já volta. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, não é? Aqui batendo um papo muito gostoso com o Gabriel Mulha. Gente, a gente falava no primeiro bloco, né, sobre essa questão de produção, falamos de filmes e acabamos entrando pela questão, né, de Cristo, sobre a existência independente de qualquer coisa, não é? Mas nós vamos seguir agora para um outro lado, que ele é diretor e roteirista, gente, de um longa muito especial chamado Era, Entre Raiz e Asas. É isso? É isso, Entre Raiz e Asas. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho? Vamos.
O Entre Raiz e Asas, ele é o meu primeiro filme, longa-metragem. Olha só. E eu não fiz isso sozinho, eu fiz isso com o Vlado Herzog, que é um grande parceiro amigo meu lá de Santos. Eu sou de Santos, né? Sim. Eu nasci em Santos. Então é um filme rodado completamente em Santos. A gente tem uma cena que é fora de Santos só. Tem atores de São Paulo, mas tem atores de Santos, tem muita gente que trabalhou lá de Santos. E foi um projeto que a gente trabalhou de uma forma muito específica para conseguir realizar ele. Porque a gente queria poder ter tempo de pesquisar a linguagem. E às vezes isso é um lugar que a gente acaba não tendo muito no audiovisual. Né? O teatro você tem a lei de fomento, você tem algumas, apesar de ser menos dinheiro, às vezes a forma de se estruturar as políticas públicas elas são um pouco mais voltadas para o tempo de pesquisa. No audiovisual as políticas públicas elas são muito voltadas para a realização. Então isso é um reflexo até do cinema ser um pouco elitista nesse sentido, porque Bastante. você tem dinheiro para estudar e você experimenta na escola que você pagou para fazer, né? Como é que você estuda, né? Eu vim de um projeto social lá de Santos, né? Por isso que eu sei disso, a Oficinas Queiro, que é um projeto incrível, que é um projeto social que já tem 18 anos, eu fui parte da primeira turma. E lá foi onde tudo começou, tinha 15 anos quando eu entrei nas Oficinas Queiro. E é justamente isso, é um projeto sociocultural, empreendedorismo e cidadania através do cinema, para atender jovens da região periférica de Santos, para poder dar aula de cinema e ter tempo de pesquisa. E saem filmes incríveis de lá, artistas e pessoas que estão entrando no mercado. Mas voltando para o Era, é uma luta você entender a linguagem cinematográfica, porque existe uma questão que é artesanato. Sim. Né? A pessoa que fez essa roupa, ela teve muito aprendizado para chegar nisso. Exato. Então, um filme é uma roupa, é um edifício, mas ele é composto de ideias e afetos. Que ainda assim é o retrato de um momento. Exato. Olha a dificuldade. Exato, é um fragmento. É um fragmento. E envolve muita gente para fazer isso. E a gente não tinha dinheiro para pagar gente. Então a gente fez um cinema meio maluco, que era eu, o Vlado e o nosso fotógrafo, como equipe fixa. Tinham umas 3 pessoas que circulavam em sets que a gente precisava de maquiagem e assistência mais profundas. E tinham todos os atores participando, que a gente tinha... Assim, a gente tem contrato de participação de lucros com todo mundo. Enfim, a gente teve um trabalho de grupo, né? E a gente não tinha a hora de acabar. A gente ia fazendo. Claro, eu trabalhei com cinema, então a gente fez um plano de filmagem de 3 semanas, conseguimos organizar as janelas, tudo a gente organizou, não foi tudo improvisado. Mas eu digo assim, teve coisa que a gente filmou e terminou de filmar e sentiu falta de fazer mais algumas coisas e aí foi lá e fez. Então eu costumo dizer que o Era foi o nosso, do Vlad, das pessoas que estavam fazendo, dos atores, foi o nosso grande aprendizado de audiovisual, de narrativas de longas metragens. Para nossa surpresa, a gente ganhou o melhor roteiro em Nova York, no New York Independent Film Festival. Olha só. Né, que foi o que deu o gatilho da gente poder circular com esse filme em mais de 10 países da Europa. Ganhamos 9 prêmios, entre eles de melhor roteiro, melhor direção, mais de uma vez, melhor atriz na Itália. A gente rodou para muitos lugares num circuito muito interessante, independente, que é um circuito de festivais, como por exemplo um festival da Polônia, que era bem num cinema de rua. Né? É um circuito independente que eu infelizmente não pude ir, porque eu não tinha como bancar todas as viagens, então não fui. Todos vocês vieram desse movimento, desse projeto? Não, do Queiro? É. Não. O Vlado não. O Vlado é um parceiro que eu trabalhei com ele no outro projeto de faculdade que ele fez, que ele me chamou para atuar. Aí eu comecei a trabalhar com ele nesse processo de atuação em cocriação. Estou perguntando isso em meu lugar porque é admirável, porque eu gosto de que a pessoa tenha consciência de onde ela veio, porque ela saiba onde ela quer chegar, né? Sim. Então, você chegar e falar assim, não, olha, eu estive num projeto social, fiz tal, e era para pessoas que queriam viver o cinema e não podiam, mas ali podia. Uhum. Eu acho isso de uma importância, porque senão a pessoa se veste de um poder e ela esquece que existe isso e que ela tem que jogar isso para frente, né? Primeiro, a gratidão, porque eu acho que você é grato. Quando você fala, o nome disso é gratidão. Sim. E segundo, é você dizer para o jovem que está vendo você ali que tem condição sim. Que ele pode fazer cinema sem ter nascido, né, no berço riquinho e ter feito FAP.
Dá para fazer cinema fora, dá para fazer cinema sem fazer escola de cinema do Rio de Janeiro, enfim. Só que são escolas que muitas vezes vai depender de questões financeiras, não é? É só, como já disse, só o filho de papai. Não, tem que ter outras formas, tem que ter acesso para outras pessoas. Não é? Então é importante que você chegue e fale sobre. Não é? Você passou por um projeto, e isso traz, traz um conforto, uma possibilidade para aqueles que estão buscando. Sim, é importante, né, ter essas políticas públicas justamente para conseguir dar sustentação para... Porque o desejo do artista, ele existe, ele está ali, né? Então, Tá ali. então, como possibilitar isso, né? Como dar vazão para isso, né? E aí eu acho que é importante ter essas políticas públicas justamente para isso, para conseguir dar esse suporte, né, para que a gente possa trabalhar e aprender a linguagem do cinema. Eu penso que vivemos num momento de uma bifurcação. Então, é buscar dar condições para quem tem talento, para quem tem desejo, para quem quer, né? E para eliminar um pouco, né? Não basta ter dinheiro, porque depois vai para uma boa escola também não faz nada, né? Então, tem um monte de boçal aí que não vai fazer nada depois. Faz aquela escola como se tivesse, né? Então, é dar oportunidade para quem tem talento, para quem tem condições, e dar condições a essas pessoas desenvolverem esse talento, que eu acho que é o principal. Sim. E se relacionar com o seu tempo, né? Com o seu tempo. Com o que está acontecendo aqui agora e a gente conseguir, de fato, ter essas vozes que estão questionando e estão querendo interpretar o mundo e fazer isso através do audiovisual, sabe? Compartilhar isso. Eu dizia para você em off, há pouco, sobre esse vácuo, que eu tenho medo desse vácuo que está havendo na juventude, né, de ter uma geração perdida e de não produzir nada. Existem pesquisas que falam que eles estão menos atentos, menos espertos, menos inteligentes do que a geração anterior. E isso nunca aconteceu. Eles sempre vêm melhores. Mas chegou num ponto de uma como se desse um vácuo mesmo, né? Eles não estão interessados. Acho que esse que é o problema. Tem uma geração que não está interessada. Deu uma bagunçada, né? Assim, né? Acho que tem um lugar assim... É isso que a gente estava falando, por exemplo, o Machado de Assis, mas tem um negócio interessante também nisso. Sim. Eu estou estudando Machado de Assis. É maravilhoso, né? Porque ele é bruxo, né? Não sei se você sabe. Total. O Machado de Assis é bruxo. E eu estou estudando bastante Machado porque eu estou fazendo um espetáculo teatral que ganhou um edital lá em Santos. Eu vou desenvolver um espetáculo solo de Machado de Assis a partir de um conto chamado Espelho. Comecei a estudar Machado de Assis e eu descobri que houve um dado que na época do Machado saiu um censo. O primeiro censo do Brasil. Em que falava que pouquíssimas pessoas liam no Brasil. E tinha um número enorme de analfabetos. Então, o Machado, ele estava numa pulsão artística gigantesca de criação, enfim, de criação de linguagens, de fundador realismo, a coisa toda acontecendo, ele num movimento e de repente ele percebe que ninguém tá que não tem mercado, né? Ninguém tá lendo, não tem quem ler, eu estou escrevendo para quem? Senhores, meu leitor, por isso que tem gente que fala que é por isso que ele traz aquela questão, meu querido leitor, porque cadê esse leitor? Exato. E aí, meu querido leitor, só que dizem que isso também deu liberdade artística para ele, mas aí eu não sei, isso aí já é um estudo que não está tão aprofundado, mas que questionam e falam. Eu acho que a gente tem um pouco esse lugar do teatro hoje aqui no Brasil e do cinema. Se a gente tem que aprender como formar público também, não só como fazer. Eu me apaixonei pelo teatro com 3 anos de idade assistindo o Palhacinho Pirlim Pim Pim. Tá aí. Eu nunca mais fiquei fora do teatro. Pois é. Eu me tornei um consumidor voraz do teatro. Sim. Né? E isso me levou, jovem ainda, né? 11, 12 anos, a começar a trabalhar como ator dentro de um processo, inclusive espiritual, religioso, né? Mas foi minha escola. Sim. Então precisa criar esse consumidor. Né? Mas como fazer, eu já disse isso hoje, como fazer quando o próprio ator não consome teatro? É quando a tragédia se estabelece, né? Que aí você, na verdade, não sei bem se eles estão querendo ser atores ou outra coisa. É outra coisa, eu acho porque que se eles não têm interesse por aquilo que é o atuar, que é essa arte da interpretação, então o que eles querem fazer ali? É aquela história, né? A TV chama aquele ator que não é ator, mas tem 2, 3 milhões de seguidores para ser ator. Sim. E esse cara fica famoso e vai para o palco fazer palhaçada para atrair quem segue ele nas redes sociais.
vira um caça-níquel e ninguém fala nada, né? Pois é. Não tem conteúdo, não tem base. O terror. É o terror. O terror. Isso nem tá nos... Apesar que tem filmes ótimos, né, de terror que trazem Não, mas o terror no sentido negativo, né? Eu adoro o terror. Eu acho o terror interessante porque reflete muito, né? E tem o terror verdadeiro, né? Sim. Vamos finalizar com isso. Como concorrer com horror, com terror, quando... Com a ficção científica. Com a ficção científica, quando a gente vê essa barbaridade acontecendo entre Israel e Gaza. Nós temos só um minutinho. Como? Mas como? Leiam 1984 do George Orwell. Sim, maravilhoso. Ele fala sobre isso, aí a gente continua. A gente continua. É difícil. É assunto que nós vamos discutir. Tá tendo muita guerra, né? Tem a da Ucrânia, agora essa, assim, na verdade o mundo nunca parou de guerra. Né? E outras, né, que estão se aproximando, infelizmente, né? O mundo não evoluiu moralmente, né? Talvez a gente estivesse indo para um lugar bom, por isso que está tendo tanta guerra. Agora, senhores da guerra, façam um favor a todos nós, não é? Sabe o que vocês fazem? Aluga um campo de futebol e pega, né? Você, o senhor seu pai, os seus filhos, a senhora sua mãe, vai lá para o campo de guerra e chama o seu adversário, a mesma coisa. Se matem entre vocês e deixa o mundo. Jogos vorazes. Sabe? Se matem entre vocês e deixa o mundo, né? Que absurdo isso, tanta gente inocente morrendo de um lado do outro e esse povo no meio fazendo, né? Fazendo cara de prazer, né? Não dá, né? Chega. Querido, felizmente nosso tempo é curto, eu quero te agradecer muito. Obrigado, né? viu? Logo você vai estar no Morcego Vermelho comigo, você fazendo um podcast assim, umas 3 horas, daí a gente vai falar sobre tudo isso. Gratidão a vocês, fica o meu beijo, né? Que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma muito especial, hoje e sempre. E namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Beijo, até semana que vem.